Eu acho muito educativo tudo isso que está acontecendo com o Brasil e com Bolsonaro, muito educativo para todos nós e para a sociedade brasileira. Antes de você entender por que eu acho educativo, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos do canal. Veja, Bolsonaro foi eleito em 2018. Então a gente vê, tudo tem a ver com o lado político, tá? Tente por um minuto enxergar dessa maneira. Quando Dilma foi eleita em 2014, os derrotados disseram se tratar de uma eleição ilegítima, uma eleição fraudada, e depois, com o passar do tempo, eles disseram, olha, tá aí, ó, foi fraudada pela corrupção que financiou a eleição, Passadena, enfim. Então, eu só estou querendo mostrar o seguinte, quem foi derrotado não aceitou a derrota e utilizou argumentos de que a eleição havia sido fraudada para não aceitar a derrota. Aí, quando chega em 2018, Bolsonaro foi eleito. Os derrotados dizem, foi por causa da fake news, ilegal. De novo, os derrotados não aceitam a derrota e utilizam argumentos para criticar. E os dois lados vão dizer, ah não, mas no meu caso é verdadeiro. Né? Então, em 2014, lá o lado que criticou Dilma vai dizer, não, em 2018 aquilo não se aplica, agora em 2014 é verdadeiro. E de 2018 vai dizer a mesma coisa. Né? É como se essa visão cegasse tanto um lado quanto o outro a capacidade de ver que eles estão questionando o resultado eleitoral. Agora, o que nós estamos vendo? Isso é educativo, tá? O que nós estamos vendo agora com o Bolsonaro? Ah, não, o TSE deveria cassar o mandato dele, 7 juízes. Ah, deveria haver impeachment. Impeachment sempre tem duas coisas, o deveria haver ou ser viável. A viabilidade do impeachment só ocorre quando tem pelo menos duas condições, ou 3 até, mas 2 com certeza. A popularidade tem que ser muito baixa. A avaliação do governo tem que estar em 10% de ótimo e bom. O governo, a população quer escorraçar o governo, vai embora. E, ao mesmo tempo, o governo tem que brigar com a Câmara e com o Senado. Essas duas coisas têm que estar juntas. Em geral, tem que ter a terceira manifestações. Então, se tudo isso acontecer, vai ter impeachment. Né? O que eu quero aqui trazer de educativo é como a facilidade com que determinados atores têm de chamar, dizer, olha, vamos trazer o impeachment, vamos fazer o impeachment, vamos pedir para o TSE anular as eleições, como em 2014, que o Aécio queria isso. Quer dizer, tudo isso é deslegitimar o voto. Ah, não, mas tem justificativa para deslegitimar o voto. Houve fake news. Não, o outro lá financiou a campanha com dinheiro roubado lá da refinaria de Passadena. Né? Não interessa. Não interessa. Né? Foi o voto, as pessoas votaram. É questionável, é controverso, tudo sempre é um lado contra o outro. Então, o que nós estamos vendo de educativo? As pessoas estão... Bolsonaro... Olha, vamos lá. Bolsonaro é asqueroso. Bolsonaro quer que as pessoas morram no Covid. Bolsonaro é um nojo. Tá bom, mas ele foi eleito. Então existe uma parcela grande da população que foi lá, digitou seu número e apertou confirma 2 vezes. Tá? E depois, não só foi eleito, mas ele é aprovado por 30% da população. Hoje, quando se fazem pesquisas de intenção de voto, se a eleição fosse hoje, Bolsonaro derrotaria qualquer um de seus adversários. Isso tudo é fato. Estou dizendo, são fatos. Né? Então, quem é contra Bolsonaro tem que saber que quem é a favor, até hoje é majoritário. Por isso, pesquisas de intenção de voto atestam que Bolsonaro, as últimas, procure na internet, Bolsonaro venceria a eleição presidencial. Se ela fosse hoje. As últimas aí, sei lá, se ela fosse quando foram feitas as últimas pesquisas de opinião. Tá? Então, existe uma parcela que se sente representada por Bolsonaro com toda essa loucura do ponto de vista de outra parcela da população. Quero que você entenda isso é educativo. Tá? Então, as pessoas estão questionando, né? Ele não pode ficar no poder, ele tem que sair. Ora, ele vai sair se a popularidade despencar, porque aí ele não vai ter mais 30% de ótimo e bom, porque aí quando fizerem simulações de voto
de eleição presidencial ele não vai mais vencer. Se fizerem perguntas, ele deve sofrer impeachment, a grande maioria esmagadora vai dizer que sim. Então ele vai estar lá com a popularidade de 5% de ótimo e bom, brigando com o Câmara e o Senado, diz, tira ele, sai. Né? Então, nessa circunstância, ele vai sair. Agora, se não acontecer essas circunstâncias, ficar pedindo isto é deslegitimar o voto. As pessoas não se dão conta disso. Ele foi votado, ele foi eleito. Dilma foi votada, Dilma foi eleita em 2014. Ao fazer o impeachment, foi deslegitimado o voto, ao pedir o impeachment dela. Ao pedir o impeachment de Bolsonaro, a mesma coisa está sendo feita. Né? Para a educação política do país, né? De todos nós, minha, sua, de todos nós, do país, vamos incluir todo mundo. Não adianta dizer, não, para a educação política dos outros, eu não preciso me educar politicamente. Não, não é isso. Né? Para a educação política do país, né, seria desejável. Bolsonaro tem que ir até 2022, disputar as eleições de 2022. Ele pode ser reeleito e pode perder. Se ele for reeleito, foi a maioria que quis que ele fosse reeleito. A maioria. O país tem essa maioria. E ele pode perder, ele pode não ir para o segundo turno, pode ter um concorrente na direita, Dória, que, se for candidato em 2022, vai entrar como sendo ex-governador de São Paulo, vai sair do cargo de governador de São Paulo, vai disputar o mesmo eleitorado de Bolsonaro, e aí ou vai um ou vai outro para o segundo turno, e depois vai ter um candidato de esquerda, o candidato de esquerda vai ter que se apresentar, vamos supor, né, um segundo turno, Bolsonaro de um lado, Rui Costa de outro, que é o atual governador da Bahia, pelo segundo mandato, pelo PT, né, Rui Costa, político, conciliador, o eleitorado vai escolher. O eleitorado pode preferir Bolsonaro. A maioria. É isso. Voto é isto. Democracia é isto. Lamento. Encare a realidade de frente. A maioria quis Bolsonaro. Vivemos do presidencialismo. A maioria quis e quer Bolsonaro. Bolsonaro tem 30% de ótimo e bom. Isso precisa ser compreendido e respeitado. Isto é equivalente ao voto. Nós, se quisermos ser uma nação desenvolvida, precisamos respeitar o voto. Respeitar o voto em Dilma, respeitar o voto em Bolsonaro. E temos que aprender com nossos erros. Se a população, se a maioria que votou em Bolsonaro se arrepender, Bolsonaro não será reeleito. E essa maioria teve a oportunidade de testar e aprender. A história de um país, o Brasil existe há 500 anos. Um governo dura 4 anos. Um país não acaba em 4 anos. Se você disser, não, Bolsonaro vai destruir o país, isso é desprezo com o país. O país é muito maior, o país é muito mais virtuoso do que um governo em particular, do que Bolsonaro, claro que é. O país é muito mais denso, tem muito mais vitalidade, é muito mais complexo do que um governo em particular. E governos passam. Governos passam. Fernando Henrique está lá atrás. Lá atrás, 8 anos de Fernando Henrique. Na época, as pessoas diziam pensamento único, pensamento único. Ninguém nem lembra, nem sabe mais disso. Simplesmente passa. Então, é isso que eu acho que é educativo hoje. Educativo hoje. Não vamos deslegitimar o voto. O voto foi contra a preferência, digamos assim, da maioria dos que estão assistindo esse vídeo. Foi contra, mas foi o voto. Então, brasileiros que votaram. Pessoas que convivem conosco. Não tem problema nenhum nisso. A sociedade é dividida. A divisão nunca irá acabar. Nunca iremos extirpar do mundo o conflito entre esquerda e direita. Ele sempre irá existir e esquerda e direita sempre irão se revezar no poder pelo voto. E isso precisa ser respeitado. Isso é profundamente democrático. Quem gosta de política e gosta de democracia respeita o voto. Você pode divergir do governo.
mas o governo foi eleito. E um governo eleito, se ele foi colocado lá pelo voto, ele tem que ser tirado de lá pelo voto. A maneira menos traumática de retirar um governo eleito é pelo voto. E essa oportunidade será dada ao eleitor brasileiro em 2022. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo. Um grande abraço.